Um manual do alquimista moderno. Aprenda a criar a sua realidade usando o poder da mente. Por Maia Andrade. Parte 1. O poder da alquimia mental. A partir deste momento, você dará os primeiros passos no conhecimento de uma filosofia oculta, que por muito tempo foi transmitida apenas para quem tinha o merecimento e a coragem de recebê-la. Você também tem essa coragem? Eu espero que sim, porque merecimento com certeza possui, já que, como é dito no Kybalion, quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para os encher com sabedoria. E prepare-se, o que aprenderá aqui é uma sabedoria que dá poder ao ser humano, deixando-o totalmente independente de qualquer fator externo para ter sucesso na vida. Então, não tenha medo de se abrir para o novo. Você já ouviu aquela lenda dizendo que no fundo da caverna existe ouro? Riquezas incontáveis e inimagináveis. Só que, guardando este tesouro, encontra-se um enorme dragão que cospe fogo. Mas o cavaleiro corajoso veste a armadura, segura sua espada e vai até a caverna escura e sombria enfrentar o dragão. Ele o mata e finalmente tem acesso a toda aquela riqueza. Você, iniciado, é como este cavaleiro, precisando enfrentar o medo para entrar na caverna do conhecimento. O tesouro que irá encontrar são as palavras deste livro, e elas vão mostrar a você que é possível transformar sonhos em realidade. No fundo de nossa caverna estão os conhecimentos milenares que Hermes Trismegisto nos deixou. Sua filosofia nasceu no Antigo Egito e por muitos e muitos anos permaneceu restrita a iniciados, os únicos que podiam acessar os mistérios sobre o funcionamento do universo, quem é o todo e quem somos nós. A grande massa da época ainda não estava preparada para receber tanta sabedoria. Seria como dar pérolas aos porcos. Por isso, os segredos do hermetismo pertenciam às sociedades secretas, que eram grupos fechados e que repassavam esses ensinamentos de forma oral somente para quem merecesse. Esses grupos seletos sabiam dominar a alquimia mental, e com isso seus integrantes eram os únicos que prosperavam e se tornavam líderes. Com o passar dos milênios, chegamos à Idade Média. Foi quando os seguidores do hermetismo dessa época passaram a sofrer perseguições, sendo considerados magos ou bruxos. Para se esconderem, vestiam grandes capas como cientistas e justificavam-se à sociedade dizendo que estavam buscando criar a panaceia universal. É um remédio único para curar todos os males físicos e morais da humanidade. E descobrir a pedra filosofal, capaz de realizar a alquimia de transformar qualquer metal em ouro. É daí que surgiu o termo alquimista. Só que a verdadeira alquimia não é transmutar metais, apesar de ela ter dado origem à química que conhecemos hoje. Na alquimia, de fato, os hermetistas da Idade Média fingiam ser cientistas para praticar o que era chamado de magia, mas que hoje é conhecido por física quântica, lei da atração, técnica de manifestação. A pedra filosofal, que transforma tudo em ouro, nada mais é do que o próprio ser humano completamente modificado, tendo adquirido o conhecimento mais valioso, dominar as suas emoções e o seu poder mental. É quando ele encontra a sua riqueza ao compreender que pensamentos, sentimentos, ações, palavras e certos elementos físicos e não físicos são alquímicos e todos eles exercem um poder sobre a sua realidade. A alquimia, portanto, é a arte do domínio das emoções e da própria mente. Da Idade Média, pulamos agora para 1908, quando foi lançado o Kybalion. Os autores assinaram enigmaticamente como 3 iniciados, como não poderia deixar de ser, já que estamos tratando de ocultismo.
Eles estudaram a filosofia hermética a fundo e fizeram uma compilação das 7 leis que regem o universo, segundo Hermes Trismegisto, e de como podemos realizar a transmutação mental. É claro que as verdades ditas por Hermes também estão presentes em outros ensinamentos, não com as mesmas palavras, mas com os mesmos conceitos. Porém, o Caibalion, mesmo em tão poucas páginas, consegue nos dar um embasamento profundo para compreendermos os mistérios ocultos da humanidade. Esse livro precioso me ensinou tudo o que eu sei sobre a arte da alquimia mental. Muitas pessoas pensam que se trata de magia, feitiçaria, mas é simplesmente aprendermos a dominar as nossas vibrações para aí sim o universo poder trabalhar para nós. Aqui no Manual do Alquimista Moderno, você vai aprender isso de maneira bastante fácil. Então, iniciado, prepare-se. Você está a poucos passos de se transformar num verdadeiro mago. E agora nem precisará mais de capa para se esconder. Como funciona a alquimia mental? Chegou a hora de você começar a transformar os seus estados mentais em ouro. O que não está gostando na sua vida hoje? Seja o que for, é um resultado criado por você próprio, a partir do uso equivocado e não eficiente da sua mente. Mas agora que está se tornando um alquimista da sua própria realidade, compreende que está aqui nessa experiência temporariamente humana para controlar, dominar, modificar e aprender a usar esse instrumento tão maravilhoso que você tem, a sua mente. O que seria então a alquimia mental? É a arte de dominar a própria mente por meio da transmutação, mudando conscientemente de um estado mental indesejado a outro mais desejado. Envolve o equilíbrio de todos os elementos da atividade mental, como pensamentos, sentimentos, emoções e reações. O grande Hermes Trismegisto representa o arquétipo do alquimista perfeito. Isso porque ele conseguiu dominar a arte da alquimia mental e as 7 grandes leis que governam o universo, que são descritas no livro O Caibalion. Este filósofo é, na verdade, uma figura lendária. Ninguém sabe afirmar se ele existiu realmente. Mesmo assim, está presente em diversas culturas, sendo retratado de diferentes formas. No Egito, ele é o deus Tote, com um corpo humano e a cabeça de pássaro Ibis. Na mitologia romana, é o deus Mercúrio, e na grega, Hermes, o mensageiro. A imagem que apresento a você a seguir é mais moderna, tendo surgido na época do Renascimento. Ela é mais usada dentro dos círculos iniciáticos, por carregar diversos elementos simbólicos. Nela, Hermes Trismegisto está segurando o globo terrestre, significando que é o senhor do seu mundo interior. Ele cria a própria realidade. E suas mãos retratam o axioma da segunda lei hermética, a lei da correspondência, que você aprenderá em detalhes mais adiante. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A mão que aponta para o alto representa o mundo superior, a que aponta para baixo, o mundo inferior. Hermes também segurava um livro com a mão apontada para baixo. Ele simboliza todo o conhecimento das leis universais. Para completar, há um homem deitado parecendo morto ou dormindo. O que ele representa? Olhe bem para o rosto dele e para o de Hermes. É a mesma pessoa. Esse homem moribundo significa o ego do filósofo, o seu velho eu, a sua mente fraca, que está derrotado aos seus pés. Para você ser um perfeito alquimista, como o pai da filosofia hermética, alcançando poder e domínio próprio, precisará não apenas comandar a sua mente, mas também o seu ego. Dessa maneira, vai parar de agir por impulsos e dominará o velho eu que está causando uma bagunça no seu mundo interior e exterior. E tem mais um detalhe: não queira mudar o outro com alquimia mental. Ela foi feita para mudar você mesmo.
Ao entrar na sua mente e transformá-la, você altera a sua vida. E quando os seus bons resultados começarem a aparecer, a sua luz vai brilhar e os outros vão querer vir com você, fazendo suas próprias mudanças. Como se vê, a alquimia mental nada mais é do que uma outra forma de você se autoconhecer. Afinal, a maioria das pessoas vive no piloto automático. E se você quiser mesmo se tornar o alquimista da sua própria vida, deverá viver mais conscientemente e menos automaticamente. O verdadeiro alquimista domina propriamente ao invés de ser dominado por ela. E se você quiser se autodominar para obter os resultados desejados em sua vida, precisará estar consciente dos seus atos, pensamentos, sentimentos e emoções. Só assim conseguirá mudar do indesejado para o desejado. Tem ainda um último detalhe para você aplicar a alquimia mental. Será necessário conhecer as 7 grandes leis que governam o universo. Elas são a regra do jogo para que você seja um alquimista. Mas fique tranquilo, porque na terceira parte desse livro eu vou aprofundar essas leis junto com você. Os 7 estágios da alquimia mental. Está pronto para transformar metal comum em ouro? Para isso, precisará pegar o seu ego, o seu eu terreno, e transmutá-lo, obedecendo a 7 estágios. Com eles, seguirá um ritual mental para mudar a sua realidade, mudando a si mesmo. Não acha que isso seja possível? Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo para incentivar você. Eu sou virginiana. E segundo a astrologia, as pessoas desse signo são muito perfeccionistas. Só que eu considero o perfeccionismo uma falsa qualidade. Porque se essa característica não é equilibrada, acabamos nos tornando muito julgadores, exigindo dos outros uma perfeição que ninguém tem. Então, por muito tempo, eu falava: sou de virgem, sou perfeccionista mesmo. Só que, como alquimista, decidi não aceitar essa realidade e mudei. Os 7 estágios são justamente para você modificar as suas características da dita personalidade. Vamos a eles. Primeiro, observar. Diante de um espelho, observe bem a sua imagem refletida, porque ela vai mostrar como estão a sua mente e as suas emoções. Na expressão facial, é possível perceber quando uma pessoa está feliz, triste, raivosa. O rosto revela muito do que se passa dentro de nós. E se estivermos sentindo uma vibração baixa e desconfortável, como raiva e preocupação, tomaremos um choque de realidade ao nos olharmos no espelho. Eu fiz essa técnica com o meu filho mais velho, quando ele tinha 9 anos. Eu estava no meu quarto e ele entrou tendo um ataque de raiva, porque estava aborrecido com algo que havia acontecido. Então, pedi que ele se olhasse no espelho da minha penteadeira. Quando ele fez isso, se assustou. Daí expliquei que a vida é um espelho. O que refletirmos nele vai voltar para nós mesmos. Por isso, precisamos pensar bem no que queremos ver no espelho. Aproveitei a situação para ensinar ao meu filho como transmutar a raiva. Não se pode varrer a emoção para debaixo do tapete. É preciso descobrir a origem que o motivou a entrar bufando no quarto, porque essa ação é apenas a ponta do iceberg. Existe toda uma trajetória que aconteceu antes de meu filho estar com aquele sentimento. Como alquimistas, nosso dever é traçar o caminho de volta para descobrir a origem. E o primeiro passo para isso é se observar e se reconhecer na frente de um espelho. Olhando-se, faça as seguintes perguntas. Como a imagem que eu vejo me faz sentir? Essa imagem me representa? Eu gosto dela? Eu quero continuar com ela? O que decido fazer com ela agora? Com essas perguntas, você vai forçar o seu subconsciente
a dar as respostas. Saiba que quando trazemos as respostas do nosso íntimo, criamos a alquimia necessária para haver compreensão e consciência a respeito das situações. Além disso, quando fazemos perguntas a nós mesmos, temos a oportunidade de mudar a nossa programação mental, porque deixamos emergir aquilo que estava escondido nas trevas da consciência e nem estávamos percebendo. Provavelmente, ao fazer esse exercício, não vai gostar do que vai ver. Mas esse primeiro passo não é de acusação, e sim para despertar em você a necessidade, a vontade, o forte desejo de mudar. Entenda que, se não perceber que existe algo de errado com você, vai viver no piloto automático a vida inteira, vai manter os mesmos resultados que não gosta. Então, ouça as respostas que o seu subconsciente vai trazer. E a partir do momento que decidir que não quer mais continuar com essa imagem, é hora de ir para o próximo passo. Segundo, dissolver. Nesse estágio, você vai derreter a sua imagem no fogo da consciência. Mentalmente, imagine o seu rosto cansado, chateado, preocupado ou triste se dissolvendo, virando um líquido. É como se fosse um metal sendo derretido em altas temperaturas. Agora, a sua imagem está pronta para ser moldada. Este é um passo rápido, mas importante. Ao derreter seu rosto abatido, você se sente dono de si mesmo, de suas próprias emoções. É impressionante o efeito que esse simples exercício pode despertar em sua vida. Terceiro, identificar. Assim como no processo de decantação, agora você vai identificar as substâncias indesejadas dentro desse líquido. Elas vão emergir para a superfície. Para identificar as impurezas que estão criando a imagem indesejada vista no espelho, faça novamente perguntas para o seu subconsciente responder. Por que estou me sentindo assim? Quais sentimentos consigo identificar? Repare que, primeiro, vai identificar o que aconteceu fora de você e o deixou chateado. Por exemplo, alguém que tenha magoado você. Mas em seguida precisa ir mais a fundo, porque o que realmente criou essa imagem não foi essa pessoa, e sim como você decidiu interpretar aquilo que aconteceu externamente. Nesse estágio, você vai identificar os sentimentos que criaram a sensação e a imagem no espelho. Assim, à medida que for detectando suas impurezas, raiva, tristeza, decepção, etc., imagine que elas estão subindo para a superfície como um líquido de coloração escura. A parte inferior ficará cristalina, representando a purificação do seu eu. Como se fosse um líquido bifásico, você verá separadamente aquilo que é puro do impuro, o desejado do indesejado. Dentro desse terceiro estágio, há ainda uma segunda parte. Descobrir o pensamento que deu a origem a esses sentimentos. Afinal, eles não aparecem do nada. Todo sentimento nasce de um pensamento. Então pergunte-se: de onde veio esse sentimento? Raiva, de onde você veio? Tristeza, por que está aqui? Entre em ponto zero o máximo que puder, ou seja, em estado de silêncio, livre de pensamentos, e espere o seu subconsciente lhe dar a resposta. Certa vez, eu vinha me sentindo muito triste e decidi fazer esse exercício. Então perguntei: tristeza, por que você está aqui? O que veio me ensinar? Nitidamente ouvi meu subconsciente responder: eu não sou a tristeza, sou o cansaço. Você só está cansada. Foi aí que percebi que estava confundindo tristeza com cansaço, já que naquela semana eu estava trabalhando demais, gravando muitos vídeos, fazendo lives, digitando bastante e ainda por cima estava grávida. A partir daí, soube o que precisava fazer
descansar, desacelerar. Todo sentimento é útil, ainda que seja a raiva, o ódio, a tristeza, a inveja. Eles são mensageiros nos mostrando pontos que precisam de luz. Eles vêm nos dizer que tem sujeira escondida debaixo do nosso tapete. Algum quartinho escuro precisando ser aberto e faxinado. E não fique decepcionado consigo mesmo por isso. O importante é saber lidar com eles e não deixar que dominem você. Quarto, questionar. Questione a veracidade de seu pensamento. Ele tem sua base no passado, presente ou futuro. Por exemplo, quando se perguntar sobre a origem do sentimento, raiva, de onde você vem, provavelmente aparecerá na sua mente a imagem da pessoa ou a situação que causou essa raiva. Então você vai ver que não foi a pessoa ou o acontecimento que lhe incomodou, e sim como você pensou sobre isso. O pensamento que você teve sobre alguém ou algo é que provocou a raiva. Quer outro exemplo? O pensamento que você tem sobre as contas a pagar faz com que você fique preocupado. E afinal, o seu pensamento está no passado, presente ou futuro. Provavelmente é algo do passado, mas que você continua perpetuando até hoje. É comum isso. Muitas pessoas vivem alimentando pensamentos que têm a base na infância, em 10 anos atrás, no ontem. Ou seja, algo que só existe no passado, permanece reverberando no momento presente. Porém, há pensamentos que são baseados no futuro. Será que eu vou ter dinheiro para pagar esses boletos? Não chegou nem a data do vencimento e você já está se descabelando, perdendo suas noites de sono. Só que toda essa preocupação não está acontecendo agora. Sua base é no futuro. Então, se alguém está no passado ou no futuro, existe no hoje? Não. Ou já existiu ou ainda talvez vai existir. Só há o agora. Por isso questione a veracidade. Esse pensamento não existe, porque ele é algo do passado ou do futuro. No momento presente, não tem base alguma. Quinto, separar. Separe o que é do verdadeiro e do falso eu. Temos dois eus. O falso é o ego, o personagem que estamos vivendo temporariamente aqui. E o verdadeiro é a nossa essência, o ator, o eu superior, a centelha divina, como prefiro chamar. Para você entender melhor, pense no ator Jim Carrey, que já interpretou inúmeros personagens. Existe o Jim Carrey e existe, por exemplo, o Máscara. E quem é o eu verdadeiro nesse caso? O ator. O outro é um personagem fictício. Jim Carrey, na vida real, não tem os mesmos problemas do Máscara, que só acontecem na ilusão. Então, nós vivemos exatamente assim no jogo da vida. O personagem é quem você vê no espelho. Ele é apenas um reflexo temporário, uma ilusão, uma aparência de verdade. Já o seu verdadeiro eu é o seu eu espiritual, a sua mente infinita. Dentro dessa perspectiva, você acha que o seu verdadeiro eu teria os seus pensamentos de agora? Ele tem medo de não ter dinheiro para pagar as contas? Ele tem mágoa do pai, da mãe ou de alguém que lhe tenha feito mal na infância? Ele não tem nada disso, porque tudo isso faz parte apenas da peça de teatro que é a vida. O personagem que você vê no espelho é que tem esses problemas. Faça, portanto, essa separação do que é do personagem e do que é do seu eu superior. Se deixar o seu ego, o personagem, tomar conta de você, a sua vida vai ser repleta de dissabores, desventuras e desespero. Nesse caso, sua mente se deixa dominar pelo que está fora de você. A opinião dos outros, por exemplo.
sem saber que é muito mais poderosa. Entendeu? Mais uma vez, no seu líquido bifásico, coloque o que é do personagem na parte escura, e o que for do seu eu superior vai se unir ao líquido transparente. E volte às perguntas. Como o meu eu superior se sente sobre isso? O meu eu verdadeiro tem esses pensamentos? O meu eu verdadeiro se ressente do passado ou se preocupa com o futuro? Com certeza não. A partir dessa separação mentalmente, olhe para o seu líquido bifásico e diga a parte escura: esse pensamento não é meu, é complete com o seu nome. Quem eu sou de verdade não pensa assim. Sexto, escolher. Depois que você identificar e separar o que é do verdadeiro eu e o que é do falso eu, decida e faça uma escolha consciente pelo seu eu verdadeiro. Visualize-se retirando e jogando fora a parte mais escura do líquido, ficando apenas com a parte clara, que representa o seu verdadeiro eu. Imagine o líquido escuro saindo, se dissipando, virando uma energia que vai encontrar o seu caminho em outro lugar. Você está se purificando. Visualize então que ficou somente com aquilo que é do seu eu verdadeiro, com o líquido transparente, puro. Você eliminou tudo o que é do personagem. Quando escolhemos ficar com a mágoa, com o ressentimento, estamos optando pelo líquido escuro que está poluindo e criando o resultado que não queremos. E ao nos mantermos presos ao falso eu, o personagem, optamos também por acreditar na ilusão e não na verdade. Sétimo, consolidar. Agora que restou apenas o líquido puro e cristalino do seu eu verdadeiro, visualize esse líquido vindo até seu rosto e assumindo novamente uma forma. Remodele as suas feições e assuma um novo aspecto, livre das impurezas do falso eu, do ego. Abra os olhos e veja sua imagem novamente no espelho. Como está se sentindo agora? Certamente, se tiver feito o exercício direitinho, bem melhor. Com essa prática, você vai mudar de um estado indesejado para outro desejado. Imagine, por exemplo, que no início dos 7 estágios, a sua imagem no espelho não estava nada agradável, estava cansada e abatida. E de repente, ao final, você vai enxergar beleza aonde não via. Assim sairá da frente do espelho bem disposto para tomar novas atitudes, porque agora elas serão movidas pelo seu verdadeiro eu. Parabéns! Você conquistou a transformação do metal em ouro. Faça esse exercício sempre e não tenha medo dos sentimentos negativos. Não condene a si mesmo por senti-los. Lembre-se de que eles surgem como mensageiros para dizer que precisamos jogar a luz da consciência sobre alguma coisa. Eles são como a febre que vem dizer ao corpo que ele precisa de cuidados. E se você achou esses 7 passos muito longos, saiba que é impressão. Depois que pegar a prática, vai passar a fazer todos os estágios automaticamente. Os elementos alquímicos. Nas aulas de química, somos apresentados aquela tabela periódica imensa contendo vários elementos como chumbo, hélio, cobalto, etc. Mas, na alquimia mental, nós também temos a nossa tabela, formada por elementos alquímicos, físicos e não físicos, que estão por toda parte. Conheça quais são eles. Objetos. O verdadeiro alquimista sabe que os objetos são formados por átomos e, por conta disso, tem consciência de si mesmos. Na verdade, são consciências vibrando em frequências altíssimas. Se você colocar um pedacinho de uma mesa ao microscópio, vai ver como as suas partículas dançam. O átomo
nunca para de vibrar. Então, você pode falar com os objetos. Eu tenho depoimentos de várias pessoas que falaram com a máquina de lavar, com todo o carinho, e ela voltou a funcionar. Falaram com o carro, com todo o carinho, e ele voltou a andar. Falaram com a casa, com todo o carinho, e conseguiram vendê-la. Além disso, os amuletos existem justamente porque os alquimistas sabem que podem programá-los para dar sorte. Quer fazer um exercício? Da próxima vez em que for abrir um pote em sua cozinha e a tampa estiver muito presa, faça um Ho'oponopono para as partículas e moléculas dessa tampa. Vale lembrar que essa técnica de cura e limpeza energética consiste na repetição das frases: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu já fiz isso e deu certo. Todo mundo lá em casa tentando, eu fui lá e abri. E aí as pessoas perguntaram como eu tinha conseguido. Eu simplesmente respondi: eu sou alquimista. Nosso corpo. Ele é formado por vários elementos. E da mesma forma com que você fala com os objetos, também pode conversar com o seu corpo. E ouça bem, porque ele fala, já que é uma consciência. O que você quer comer hoje, corpo? Pode perguntar e esperar a resposta. Uma dor, por exemplo, pode estar tentando mostrar algo, como a necessidade de descanso ou a energia estagnada por conta de determinada emoção. Como disse a autora Louise Hay, quando você fala com as suas moléculas, você é Deus falando com elas, e elas irão bater continência. O que você, alquimista, ordena para o seu corpo, ele fará. Estudando alquimia mental, já encontrei casos de pessoas que conseguiram fazer os seios aumentarem e criar covinhas nas bochechas. É claro que, na física clássica, vão dizer que isso não é real, mas é. Tem gente que, usando da determinação e imaginação e falando com o seu corpo, consegue causar alterações físicas sim. De qualquer forma, comece procurando tratar seu veículo corpóreo com amor, respeito e carinho. Isso já vai ser o suficiente para receber de volta tudo de bom. Natureza. Este elemento se refere à natureza em geral, inclusive animais. Dentro de uma escola de expansão de consciência, até as amebas têm alguma consciência. Plantas e animais também contam com o seu nível, ao passo que, no plano físico, os homens estariam no topo dessa escala. Então, podemos fazer alquimias com a natureza. Um dos exemplos mais conhecidos é conversar com as plantas, e elas respondem com toda a sua beleza e vitalidade. Quando eu morava nos Estados Unidos, uma amiga provou isso. Lá na época da primavera, as flores ficam lindas na frente das casas. E um dia, quando fui visitá-la, reparei no belo jardim que havia na entrada, com destaque para várias roseiras lindas, de cores variadas. Todas as rosas estavam perfeitas e com aparência saudável, exceto uma, que parecia estar doente e murcha. Elogiei as flores da minha amiga, mas perguntei qual era o problema daquela única roseira. Ela respondeu que não gostava dela porque achava a cor feia, parecendo rosas de defunto. No meu apartamento, decidi fazer um teste. Coloquei uma palmeira num vaso e ficava impondo as mãos sobre ela, emanando energias de amor e gratidão. Um dia, ao passar ao lado do vaso, quando estava indo de um cômodo a outro, senti algo me chamando. E eu percebi um download de informação da planta me dizendo: eu quero beber água. Sério, então me dei conta de que fazia 3 dias que não a regava. Depois que coloquei a água, continuei conversando com a planta e ouvi novamente: eu quero luz do sol. Assim, a posicionei mais perto da janela. E por que esses fenômenos acontecem comigo? Porque eu já estou aberta para isso. Agora,
Se você acha que esse negócio de conversar com plantas é coisa de maluco, talvez nem devesse estar lendo esse livro. Certa vez, ganhei um buquê de flores do meu marido e resolvi deliberadamente testar o impacto que a emanação da minha energia teria sobre elas. Escolhi uma e nela amarrei um laço de fita para identificá-la entre as outras. Todo dia, quando eu ia trocar a água do vaso, conversava, cheirava e beijava apenas a flor com a fita. Falava o quanto ela era linda e o quanto eu gostava dela, e ignorava as outras flores. Após 4 dias, todas estavam murchas, com a exceção da flor com a fita que recebia diariamente a minha emanação de energia positiva. Pensamentos. Eles também produzem energia e são ondas de informação que existem por toda parte. Todo pensamento que já foi emanado jamais deixará de existir, como um balão de gás hélio, que em apenas 17 segundos já começa a flutuar pelo cosmo, e uma hora vai parar em algum lugar. Sabe-se lá na cabeça de quem irá cair. E quando isso acontece? Quando ele encontra uma pessoa que esteja numa vibração parecida, alimentando, por exemplo, pensamentos de amor, alegria, tristeza. É por isso que surgem ideias parecidas em diferentes partes do mundo. O mago, por sua vez, sabe acessar os arquivos das ideias. Como ele reconhece que todos os pensamentos estão pairando por aí, basta solicitar mentalmente alguma ideia. Para isso, ele vai meditar, acalmar a sua mente para então acessar os arquivos. E as ideias surgirão. Existem pessoas que chegam num nível tão alto da alquimia mental que conseguem ler os pensamentos dos outros. Enquanto você não chega a tanto, comece emanando pensamentos de alegria, amor e criatividade e peça que mais pensamentos semelhantes retornem. Sentimentos. Quando você sente algo, emana vibrações, e aquilo que você joga para o universo volta para você. Uma vez que entenda isso, se preocupará mais com o que sente. Imagine que se desentendeu com alguém. Se essa pessoa lhe mandar vibrações de ódio, quem vai colher o ódio é ela. Mas se você emanar amor para ela, isso será muito mais forte. É claro que não precisa ficar se esforçando para amar aquela pessoa que chateou você. Mas se pelo menos orar por ela, já se protege e o universo não tem como lhe enviar o ódio. O problema é que a maioria das pessoas não entende que os nossos sentimentos são alquímicos e assim se deixam controlar por fatores externos, as pessoas, as notícias, as circunstâncias, que fazem com que elas gerem um sentimento alquímico que irá criar as suas realidades. O mago, entendendo isso, se blinda. Ele não reprime seus sentimentos, mas os controla. Sabe que no momento em que sente algo, essa vibração emana uma energia que vai voltar para ele de alguma forma, criando o seu universo. Mas aí surge o elemento seguinte, que nos ajuda a controlar os nossos pensamentos e sentimentos. Imaginação. É o poder principal de um alquimista. O mago sabe que a imaginação vê o que os olhos não enxergam. É uma espécie de terceiro olho. Mas ela não é ilusória, como muita gente pensa, e sim real em outro plano, em nosso estado alterado de consciência. Porém, o que nos ensinaram? Que não passa de coisa da nossa cabeça. Com a imaginação, você acessa todos os outros elementos alquímicos. É com ela que poderá falar com os objetos, com o seu corpo e com a natureza. E será imaginando que conseguirá dominar os seus pensamentos e sentimentos. Na imaginação, você é o Todo-Poderoso. E o mago sabe disso. Ao imaginar, você adquire superpoderes para transformar a sua realidade física. Afinal, tudo é criado primeiro lá em cima, no não físico,
e depois desce para cá. E isso você vai aprender bastante ao longo desse livro. Palavras. Elas podem ser usadas verbalmente durante as suas visualizações, como se você estivesse dizendo decretos. Mas atenção, a palavra sozinha não tem validade. Ela tem que estar acompanhada de sentimento. Além disso, de acordo com a filosofia oriental, quando falamos uma parte de nós, de nosso Ti, energia vital, sai junto das palavras. Então, será que vale a pena gastar a sua energia com palavras negativas? Elas estarão carregadas do seu Ti. E saiba que toda essa energia desperdiçada não desaparece. Ela é redirecionada para outro lugar e pode voltar para você. Sempre volta, não é mesmo? Por isso, cuide para que, como diz o provérbio oriental, suas palavras sejam sempre melhores do que o seu silêncio. A ação. Ela também é vazia se não for conduzida pelos sentimentos. Por isso que muitas vezes a pessoa corre, trabalha, mas não vê nada acontecer. Um exemplo é quando deseja emagrecer. Você malha, muda a alimentação e nada do peso baixar. Mas experimente aliar esses dois elementos alquímicos, imaginação e corpo. Além da dieta e dos exercícios, visualize seu corpo no peso ideal, com saúde plena, e aproveite para conversar com ele também.